Oi, gente. Olha que novidade legal. A Polícia Federal prendeu o banqueiro Daniel Vorcaro porque ele estava tentando fugir do Brasil para Dubai por causa das investigações da Operação Sem Compliance, ou Compliance Zero, se eu não me engano é o nome da operação da Polícia Federal. E se você, como eu, entende que crimes financeiros, assim como toda forma de crime, tem que ser investigado, compartilhe o vídeo, assista o vídeo até o final, que eu vou explicar essa situação do Banco Master e outros elementos envolvidos. Aliás, esse episódio faz a gente pensar, será que a direita e o Guilherme Derrite queria limitar a atuação da Polícia Federal porque tem muito banqueiro que pode ser pego pela atuação da Polícia Federal, e os banqueiros em geral são financiadores das campanhas da direita? Aí vai ter menos dinheiro para eles? Porque assim, quando você vai ver doação de banqueiro para campanha de político, tem banqueiros que tentam doar e doam para alguns políticos do chamado campo democrático, mas a maioria do dinheiro vai para a direita e para a extrema direita, não é? A maior parte vai para eles. Então é interessante que logo depois do escândalo do relatório pró-facção do Derrite, né, que derreteu, temos agora o banqueiro Daniel Vorcaro preso pela Polícia Federal, que eles queriam enfraquecer. Pode ser apenas uma coincidência, mas não deixa de ser interessante, né? Os investigadores anteciparam a ação após identificar um plano de saída do país de Daniel Vorcaro. Eu quero trazer alguns detalhes, porque o Banco Central determinou a liquidação extrajudicial do Banco Master. O proprietário do banco foi preso pela Polícia Federal. Então, o banco já estava com essa investigação, quer dizer, a Polícia Federal já estava investigando esse banco há mais tempo por fraudes, eu vou trazer os detalhes, e já teve essa determinação de liquidação do banco, né? A Polícia Federal frustrou uma tentativa de fuga do empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, que buscava deixar o país rumo a Dubai em um jatinho particular, né? Olha, cara com jatinho particular, dono de banco, que foi preso pela polícia, estamos em um território novo, né? Mas enfim, a movimentação ocorreu na noite de segunda-feira, horas antes da deflagração da operação que apura suspeita de crimes ligados à gestão da instituição financeira. E o Banco Central foi rápido. Logo depois disso, determinou a liquidação extrajudicial do Banco Master, de propriedade do Daniel Vorcaro, né? Segundo o Estado de São Paulo, os investigadores monitoram Vorcaro há dias, mas precisaram antecipar o cumprimento do mandato após identificar que o empresário se preparava para voar para o exterior a partir do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A Polícia Federal suspeita que a ordem de prisão preventiva havia sido vazada, o que teria levado o executivo a tentar escapar. Ou seja, esse cara, bem conectado, teria conseguido a informação de estão te investigando, vão te prender. E aí ele tentou fugir do país. Tentou dar no pé. Só que a Polícia Federal já estava monitorando ele e aí disse, não, você não vai fugir da justiça não, você vai ser preso. Mas vamos lá. A defesa de Vorcaro ainda não se manifestou. Deve estar tentando ver o que é que vai falar, mas vamos lá. Né? De acordo com a apuração da PF, o fundador do Banco Master chegou ao terminal por volta de 22 horas, quando foi abordado por agentes federais antes de embarcar na aeronave. Após a prisão, ele foi encaminhado para a superintendência da PF em São Paulo. Com a ação antecipada concluída, a operação deu início na manhã dessa terça ao restante da operação. Ao todo, estão sendo cumpridos 5 mandados de prisão preventiva, 2 temporários e 25 ordens de busca e apreensão. Um dos alvos, Augusto Lima, sócio de Vorcaro, não foi encontrado em sua residência no momento da ofensiva. Será que já fugiu? O Augusto Lima? Veremos. Veremos. A investigação tenta esclarecer a suspeita de que o Banco Master teria criado carteiras de crédito fictícias para vendê-las ao BRB. Entre os crimes investigados estão gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. Gente, aqui a gente vem falando já há algum tempo que entre a Faria Lima e o crime organizado, né, existem conexões. Entre o setor financeiro e o crime organizado, existem conexões. Se esse caso
vai ser enquadrado nessas conexões é uma coisa que a investigação vai ter que apurar. Porque a apuração está no começo, vamos com calma. Mas pode ser que seja enquadrado justamente nessas conexões entre o crime organizado e organizações financeiras, né? Embora eu recomendo cautela nesse momento do início das investigações, né? Aqui, ó, o Banco Central decretou, né, a liquidação extrajudicial, cujo proprietário é o Daniel Vorcaro, ele foi preso, né, eu já falei sobre isso, né? Um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsos envolvendo instituição financeira do Sistema Financeiro Nacional, entre elas o Banco de Brasília, o BRB. Ou seja, eles teriam um esquema de títulos de crédito falsos negociados pelo BRB. Gente lá no BRB vai ter que ser investigada, já deve fazer parte dos mandatos de prisão, né? E ordem de busca e apreensão, né? A medida de liquidação anunciada pelo Gabriel Galípolo, né, o presidente do Banco Central, também vale para Banco Master Múltiplo, Banco Master de Investimento, Banco Let's Bank, Master S.A., Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Imobiliários. Segundo o BC, a liquidação é um regime de resolução que se destina a interromper o funcionamento de uma instituição e promover sua retirada de forma organizada do CFN. É adotada quando ocorrer a situação de insolvência irrecuperável ou quando forem cometidos graves infrações às normas que regulam sua atividade, entre outras hipóteses legais. Ou seja, o Banco Central ficou a par da investigação da Polícia Federal e disse: tem problema aqui, rapaz. Tem irregularidade, tem crimes, tem coisas que sabe? A gente vai liquidar isso aqui. E a liquidação já veio, né? O BC nomeia um liquidante que buscará a venda dos ativos para viabilizar o pagamento que for possível aos credores, né? Dos ativos existentes, não os falsos, claro. Também é acionado o fundo garantidor, uma espécie de seguro, né? O FGV garante o pagamento de até R$250 mil, né? E aí vai. Não há prazo determinado para o encerramento da liquidação. Ela termina por decisão do Banco Central pela decretação da falência da instituição. Bem, que tem crimes financeiros rolando, a gente sabe há muito tempo. É claro que as investigações vão ter que determinar a extensão, né, desses crimes, mas é sinal de novos tempos realmente quando um banqueiro tentando fugir para Dubai é preso no aeroporto de Guarulhos porque a Polícia Federal agiu. A mesma Polícia Federal que a direita queria limitar os poderes. A mesma Polícia Federal que a direita queria que pedisse permissão para governadores, quando a Polícia Federal não precisa pedir permissão nem para o presidente para realizar investigações. A base da atuação da Polícia Federal e do Ministério Público é eles terem autonomia de investigar o que for necessário e não ter que pedir permissão para ninguém, porque pedir permissão para alguém é favorecer o vazamento, que parece que nesse caso aconteceu mesmo com autonomia. Imagine se não tivesse autonomia. Vazaria tudo. Se a polícia tiver que pedir para governador para investigar, e se o governador tiver investigado? E se aliados do governador tiverem investigados? E se o esquema de corrupção atingir o próprio governador? Como é que a Polícia Federal vai fazer isso? Você vê que esse negócio de que a proposta do Derrite era um absurdo? De diminuir os poderes e diminuir a atuação? Mas o Derrite foi secretário de segurança de quem mesmo? Do Tarcísio. Do partido qual? O Republicanos. O mesmo que deu todos os votos do partido na Câmara de Deputados a PEC da bandidagem. Assim como o partido do Bolsonaro. A maioria esmagadora dos votos para a PEC da bandidagem veio da direita. E tiveram partidos de esquerda, como o PSOL e a Rede, que votaram totalmente contra a PEC da bandidagem. E o PT teve alguns deputados que votaram favoravelmente, mas foi uma minoria. Essas verdades, muitas vezes, são ocultadas por aqueles que não têm interesse na verdade. Mas vocês sabem que aqui a gente valoriza esse tipo de coisa. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, eu peço que você divulgue o curso Como Entrar no Mestrado ou Doutorado. Você provavelmente conhece pelo menos uma pessoa que iria se beneficiar de uma pós-graduação. E eu peço que você convença esse amigo, familiar, conhecido das suas redes sociais a fazer o curso Como Entrar no Mestrado ou Doutorado. Uma pessoa só, que eu estou pedindo para você convencer a fazer o curso.
O curso é preparatório para quem quer fazer mestrado ou doutorado, para quem quer fazer pós-graduação, para quem quer conhecer o processo científico. E eu agradeceria muito se você fizesse essa divulgação. O link está no comentário fixado. E, gente, se você gosta muito do que a gente faz, você também pode mandar um pix para andretj@terra.com.br ou se tornar membro ou apoiador do canal. E se você gostou desse vídeo e gosta da ideia de banqueiros que cometem crimes sendo punidos, eu peço que você fique de olho, porque o vídeo sugerido aqui no final você provavelmente vai gostar. Tchau, tchau.